Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui. Vai? Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do grupo MPP. Hoje falando sobre um tema agradabilíssimo, muito importante, que faz parte dos nossos concursos contundentemente. Vozes verbais, a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Vamos estudar um pouquinho da palavra ser como pronome apassivador, como pronome indeterminador do sujeito, apelidados de PA, pronome passivador, PIS, pronome indeterminador do sujeito. Tem mais ainda a palavra ser. A palavra ser pode ser um pronome reflexivo, pode ser um pronome recíproco. Gente, nós vamos que vamos hoje, hein? E iniciando vozes verbais. Vejam aqui que eu coloco já em evidência voz ativa. As vozes verbais representam, queridos, deixa eu falar aqui para vocês, antes de falar propriamente de voz ativa, a relação sujeito-verbo. O sujeito pode se posicionar com relação ao verbo assim, praticando a ação do verbo, aquele dito sujeito agente, daí vem a voz ativa. O sujeito pode sofrer a ação verbal, chamado então sujeito paciente, daí a voz passiva. E o sujeito pode, ao mesmo tempo, praticar e sofrer. Ao mesmo tempo, praticar e sofrer a ação verbal, aí é a voz reflexiva. Vamos no passo a passo para que cheguemos às melhores conclusões com relação a tal tema. Como disse anteriormente, importantíssimo para os nossos concursos. Voz ativa. Vou começar aqui com a cor vermelha. Vou colocar um verde para variar aqui, ó, porque tem algumas observações já em vermelho. Voz ativa. O sujeito é agente, aquele que pratica a ação do verbo. Os corretores venderam vários imóveis. Para que achemos o sujeito da oração, aquela tradicional pergunta ao verbo. Quem vendeu vários imóveis? Os corretores. Os corretores praticaram a ação de vender. Ao praticar a ação de vender, eu tenho um sujeito agente. Agora eu quero colocar para você aqui em evidência, boa noite a todos. Tayane, alguém de Recife? Ô, Tayane, Recife, terra boa, hein? Minha esposa morou lá por muitos anos. Conheço lá Pernambuco, Porto de Galinhas, Ilha de Itamaracá, lá o centrão do Recife, coisa boa, hein? Seja bem-vinda. Boa noite a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, ao nosso encontro. Agora eu quero endossar aqui o verbo vender. Aquele que vende, vende algo. O verbo vender, então, é um verbo transitivo direto. Precisa de complemento, complemento esse não iniciado, não introduzido por preposição. Os corretores venderam o quê? Vários imóveis. Vários imóveis é o termo que completa o sentido do verbo vender. O verbo vender como transitivo direto tem seu complemento chamado objeto direto. Objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. Objeto direto, complemento não iniciado, não introduzido por preposição. Agora, você está perguntando, Arnaldo, o que você está falando? Voz ativa e transitividade verbal, tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Por quê? Para que seja possível a passagem de uma oração em voz ativa para a voz passiva, é necessária a presença de verbo transitivo direto ou de verbo transitivo direto e indireto. E nós vamos entender por quê. O termo que na voz ativa é objeto direto, ele vai passar para a voz passiva como sujeito e sujeito paciente. Quer ver? Passei para a voz passiva. O sujeito agora é paciente, sofre a ação do verbo. Olha aqui de novo. Os corretores venderam vários imóveis. Voz ativa. O sujeito pratica a ação do verbo. Os corretores venderam, praticaram a ação. Passando para a voz passiva, nós teremos vários imóveis foram vendidos
pelos corretores. Reparou? O que foi vendido pelos corretores? Vários imóveis. Vários imóveis agora assumem o papel de sujeito, e sujeito paciente, porque vários imóveis foram vendidos, sofreu a ação do verbo, então foram vendidos, é a estrutura verbal em voz passiva, indicando o sujeito paciente, o sujeito que sofre a ação do verbo. Notou? E temos pelos corretores. Na construção, vários imóveis foram vendidos pelos corretores. Reparem bem, os corretores, pelos corretores, é o termo que, na verdade, pratica a ação. Vários imóveis foram vendidos pelos corretores. Só quem é um elemento que pratica, só quem é um elemento agente, na voz passiva. Por isso que ele é chamado agente da passiva. O agente da passiva é o termo que pratica a ação do verbo, só que na voz passiva. Por isso que ele é chamado agente da passiva. Agora vejam só a relação. Vou voltar aqui, ó. Os corretores venderam vários imóveis. Como eu disse, o termo que na voz ativa é objeto direto, ele passa para a voz passiva como sujeito paciente. E o termo que na voz ativa é sujeito agente, ele passa para a voz passiva como agente da passiva. Viu como há relação? Viu como uma coisa leva a outra? E vocês se lembram do que eu falei no início? Para que seja possível passar uma oração em voz ativa para a voz passiva, é necessária a presença de verbo transitivo direto ou de verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Com verbo transitivo direto, eu tenho objeto direto. Com verbo transitivo direto e indireto, eu também tenho objeto direto. Olha aqui. O termo que na voz ativa é objeto direto, ele passará para a voz passiva como sujeito paciente. Por isso que, pela norma culta da língua portuguesa, há esse direcionamento. Só será possível passar uma oração em voz ativa para a voz passiva se houver verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? O termo que na voz ativa é objeto direto passará para a voz passiva como sujeito paciente. Eu coloco essa notinha aqui para você, ó. Aqui, eu vou repetir. Está escrito aqui, para que seja possível a passagem de uma oração em voz ativa para a voz passiva, é necessária a presença de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Pois o termo que na voz ativa é objeto direto, OD objeto direto, passará para a voz passiva como sujeito paciente. Viu só? Deixei até aqui a notinha para você, tá bom? Tá até aqui tudo bonitinho anotado para você, com carinho, consideração, com amor por você, para que você seja o mais bem-sucedido possível e alcance o seu objetivo. Amém? Ou misericórdia até aqui, povo meu? Fale comigo, povo, fale comigo. Amém ou misericórdia até aqui? A Ana Costa, Renato, está falando aqui que assiste a aula. Ah, não, acho que a Suelen já resolveu, estou vendo lá embaixo. Estou em cima, estou embaixo. Alessandro, seja bem-vindo, de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Poxa, seja bem-vindo. Está fluindo, a Alessandra está fluindo, Ana Costa amém, Valéria amém, maravilha. Diane fez um sinalzinho aí de legal, de ok. Só que na voz passiva, gente, nós temos duas modalidades. Temos a voz passiva analítica e temos a voz passiva sintética ou pronominal. A voz passiva analítica, que vimos anteriormente, ela é composta de sujeito paciente, a estrutura verbal em voz passiva e o agente da passiva. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. E a voz passiva sintética ou pronominal?
O nome pronominal já nos dá um direcionamento. Na voz passiva sintética ou pronominal, haverá obrigatoriamente a palavra ser, que será PA. O que representa PA? Pronome apassivador ou partícula apassivadora. Então vejam só a construção. Venderam-se vários imóveis. Aí aqui eu deixo uma dica para você. O verbo vender já vimos que é um verbo transitivo direto. A palavra ser, quando direcionada a verbo transitivo direto, a palavra ser, quando direcionada a verbo transitivo direto, ela será classificada como pronome apassivador. E o verbo transitivo direto em questão concordará com o chamado sujeito paciente. Por isso que venderam, para concordar com vários imóveis. Plural, plural. Recapitulando. A palavra ser, quando ligada a verbo transitivo direto, será classificada como pronome apassivador. E o verbo em questão concordará com o sujeito paciente da oração. Então, venderam-se vários imóveis. Este é o correto, segundo a norma culta da língua portuguesa. Então, se eu passar por um determinado lugar e ler assim, aluga-se salas comerciais. Aluga-se salas comerciais. Digam vocês para mim, o texto está correto ou incorreto? Digam aí, queridos. Aluga-se salas comerciais. Texto correto ou incorreto? Digam vocês para mim, por gentileza. Falem comigo. Olá, Sandra. Olá, Kézia, minha filhota do coração. Gratidão. Perfeito, Ana. Está errado. Quem aluga, aluga algo. O verbo alugar é verbo transitivo direto, seguido da palavra ser, que será, no caso, pronome apassivador. Então, o verbo alugar como transitivo direto, seguido do pronome apassivador, concordará com o sujeito paciente da oração. Salas comerciais. Então, certo é alugam-se salas comerciais. Alugam-se salas comerciais. Outra, conserta-se celulares aqui ou consertam-se celulares aqui? Digam vocês, conserta-se celulares ou consertam-se celulares? Falem vocês, por gentileza. Isso aí, povo meu. Mandando muito bem, alugam-se, perfeito. E agora, conserta-se celulares ou consertam-se celulares? Digam aí vocês. Veja o verbo consertar, ele é transitivo direto ou não? Ih, Lulu, colocou aí, mas não saiu direitinho, não. Isso, povo meu! Consertam-se. Consertam-se. Consertam-se celulares. Perfeito. Consertam-se celulares. Perfeito. Então, o povo está captando bem a mensagem. Recapitulando, povo meu. Voz passiva, o sujeito é paciente, é aquele que sofre a ação do verbo. Nós temos duas possibilidades de voz passiva. A voz passiva analítica, estruturada com o sujeito paciente, estrutura verbal em voz passiva e agente da passiva. E temos também a voz passiva sintética ou pronominal, em que nós temos a seguinte estrutura: o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, a palavra ser, que será classificada como pronome passivador, e o sujeito paciente. Lembrando que o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto concordará com o sujeito paciente da oração. Até aqui, povo meu, amém ou misericórdia? Digam aí para mim, por gentileza. Ô, Lenilson, você está falando com C ou com S? É o concerta? Isso, concerto com C é de música, e concerto com S vem de ajuste, vem de manutenção.
Maravilha, Lenilson. Amém, povo meu, graças a Deus. Vamos que vamos. Aí aqui, ó, a outra observação proposta. O termo que na voz ativa é sujeito agente passará para a voz passiva como agente da passiva. Viu aqui, povo? Eu falo e eu escrevo, deixo aqui para vocês a observação. Por isso, ó, que daqui a pouco o Renato vai falar sobre a meta aqui de tantos likes para você receber esse material aqui completinho, com as observações, com tudo aqui bem destacado para que você fixe isso cada vez mais em sua mente e seja muito bem sucedida e seja muito bem sucedido. Amém? Vamos que vamos, povo meu. E a voz reflexiva, povo meu? O sujeito, ao mesmo tempo, é agente e paciente. O sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação do verbo. Vejam só, o garoto cortou-se com a faca. Aparece novamente a palavra ser. A palavra ser é um perigo na língua portuguesa. Ela tem várias possíveis classificações, da mesma forma que a palavra que. O garoto cortou-se com a faca. Percebam aqui a estrutura desse texto. O garoto cortou, tomou a atitude, agente, mas ele cortou a quem? A ele mesmo. O garoto cortou a si mesmo com a faca. O garoto cortou a si próprio com a faca. Então, percebam aqui que a palavra ser é classificada de uma outra forma neste contexto. A palavra ser aqui, quando for equivalente a si mesmo, a si próprio, ela é classificada como pronome reflexivo. A palavra ser, quando for equivalente a si mesmo, a si próprio, ela é classificada como pronome reflexivo. E perceberam aqui? O garoto cortou, tomou atitude, agente, mas ele cortou a ele mesmo, ele cortou a ele próprio. Então, ao mesmo tempo que ele pratica, sofre ação. O sujeito, então, por conta disso, é agente paciente. Daí nós temos a voz reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação do verbo. Mas temos uma outra possibilidade de construção em voz reflexiva, com outra classificação possível para a palavra ser. As amigas abraçaram-se no reencontro. As amigas abraçaram-se no reencontro. Percebam aqui que a palavra ser tem um outro sentido, tem um outro valor semântico. As amigas abraçaram uma a outra no reencontro. As amigas abraçaram umas às outras no reencontro. Então, gente, aqui a palavra ser tem uma outra classificação. A palavra ser, equivalente a uma a outra, umas às outras, um ao outro, uns aos outros, é classificada como pronome recíproco. Houve aqui um ato de reciprocidade. Uma abraçou a outra. Ao mesmo tempo que abraçou, foi abraçada. É sujeito, então, agente e paciente ao mesmo tempo, voz reflexiva. Perceberam aí, gente? Então, a voz reflexiva, ela pode ser firmada, pode ser estabelecida com a palavra ser como pronome reflexivo ou como pronome recíproco. A palavra ser como pronome reflexivo, equivalente será a si mesmo, a si próprio, a si mesma, a si própria, como pronome recíproco, equivalente será a uma a outra, umas às outras, um ao outro, uns aos outros. Amém ou misericórdia, povo meu? Falem comigo aí. Falem comigo aí. Sim, o Celso, neste caso aqui, o pronome está enclítico, depois do verbo. Perfeito. Quem perguntou, desculpa, o Celso. Perfeito. Então, vamos lá. Só para tirar a dúvida aqui, ó.
Se eu disser assim, ó, vocês estão me vendo, né? Cabeludo que sou, Arnaldo penteou-se diante do espelho. Arnaldo penteou-se diante do espelho. Esse se é pronome reflexivo ou pronome recíproco? Em Arnaldo penteou-se diante do espelho. É pronome reflexivo ou pronome recíproco? Ih, estava sem luz aí, o Paulo? Eita ferro. Ô, gratidão, Tony. A luz chegou, é que a gente fala, Arnaldo? Ah, tá, a luz. A brincadeira que a gente faz. Desculpa. Fala, agora que entendi. Agora está na luz. Isso! Arnaldo penteou a si mesmo. Arnaldo penteou a si próprio. Maravilha. Show de bola. Os políticos agrediram-se na Assembleia. Digam aí, ó, os políticos agrediram-se na Assembleia. Esse se aí é reflexivo ou recíproco, gente? A voz passiva analítica, Celso, é com o verbo no particípio, sim. Perfeito. Ou seja, isso aí, ó. Lulu tá falando que tá embaçado. Vai melhorar, Lulu. A Suelen vai dar um jeito aí. Opa, maravilha! Os políticos agrediram-se na Assembleia, um agrediu ao outro, ato de reciprocidade, então, pronome recíproco. Maravilha, povo meu, maravilha, povo meu. O povo está captando bem a mensagem. Isso, perfeito, Paulo, perfeito, meu povo. Ato de reciprocidade. Então, nós temos aí, recapitulando, a voz ativa. Nela ativa o sujeito pratica a ação do verbo. O sujeito é agente. Temos a voz passiva, que pode ser dividida em passiva analítica ou passiva sintética, também conhecida como pronominal. O sujeito é paciente. E na voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação do verbo, tendo então em evidência a voz reflexiva. E vimos aqui a palavra ser como pronome passivador quando estiver ligada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto. A palavra ser equivalendo a si mesmo, a si próprio, a si mesma, a si própria como pronome reflexivo. A palavra ser equivalendo a um ao outro, uns aos outros, uma à outra, uma às outras, como pronome recíproco. E aí, eu trago mais informações. A palavra ser ligada a verbo transitivo direto, ou a verbo transitivo direto e indireto, é pronome passivador. E quando ligada a verbo transitivo indireto, a verbo intransitivo ou a verbo de ligação, ela será classificada como pronome indeterminador do sujeito. Que loucura, né, gente? Tá vendo aí? Assunto importantíssimo que mexe com muita coisa. Mexe com sujeito, mexe com transitividade verbal, mexe com objeto direto. Muita coisa a gente observa aqui. E a palavra ser, quando ligada a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação, ela será classificada como PIS. PIS é pronome indeterminador do sujeito. E tem mais um detalhe. Nesse caso, o verbo em questão, o transitivo indireto, ou intransitivo, ou o de ligação, deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo que eu coloco aqui. Precisa-se de vendedores. Aquele que precisa de algo ou de alguém. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Seu complemento de vendedores é um objeto indireto. A palavra ser, ligada a um verbo transitivo indireto, será um pronome determinador do sujeito. E o detalhe importantíssimo, este verbo transitivo indireto, obrigatoriamente, permanecerá na terceira pessoa do singular. Então, precisa-se de vendedores, nunca precisam-se de vendedores. Deixa eu falar de novo.
A palavra ser, quando ligada a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação, será classificada como pronome indeterminador do sujeito, ou partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. E, no caso em questão, o verbo transitivo indireto, o intransitivo ou o de ligação deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Viram só a diferença? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. A tela branca. É a tela branca. Aperta no maisinho. E essa daqui, né? Isso. Deixa eu colocar essa tela branca aqui, gente, para nós avaliarmos juntos umas coisinhas aqui. Escreve aí. Aí tá bom. Pode escrever daí, tá? Olha essa frase aqui que eu coloquei, povo meu. Avaliou-se os riscos da obra. Primeira pergunta que eu faço. Este ser é PA, pronome apassivador, ou PIS, pronome indeterminador do sujeito? Vamos lá. Você vai ter que avaliar o verbo, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, e assim por diante. Então, em avaliou-se os riscos da obra. A primeira pergunta que eu fiz é se esse ser é PA, pronome apassivador, ou PIS, pronome indeterminador do sujeito. Vamos lá. Vamos ao verbo avaliar. Classificá-lo quanto à transitividade. Isso, Yuri. Ele é VTD. Quem avalia, avalia algo. Quem avalia, avalia alguém. Então, a palavra ser, neste caso aqui, é PA, pronome apassivador, ou PIS, pronome indeterminador do sujeito? Isso, Matheus, PA. Agora, a outra pergunta que eu faço. Os riscos da obra vai ser sujeito, paciente. Esta construção, avaliou-se os riscos da obra, é correta ou incorreta, gente? Falem comigo agora aí. Deve ser avaliou-se os riscos da obra mesmo? Está certa essa construção? Falem aí agora para mim, para a gente completar essa projeção aqui. Está certa essa construção? Avaliou-se os riscos da obra? Quanto à concordância? Digam aí para mim. Isso, Hermanoela. Avaliaram-se. O verbo deverá concordar com o sujeito paciente. Então, certo é avaliaram-se os riscos da obra, porque o verbo vai concordar com o sujeito paciente na questão aqui. Agora, vejam outra, essa aqui, ó. Tratam-se de problemas graves. Ótimo. Agora eu vou pedir que vocês avaliem inicialmente. A palavra ser aqui é PA ou é PIS? O primeiro passo é avaliar o verbo. Vamos lá, com vocês. Tratam-se de problemas graves. Eu quero saber o se. Esse se é PA, pronome passivador, ou PIS, pronome determinador do sujeito? Isso, PIS. Quem trata, trata... Deixa eu colocar aqui em azul, de algo ou de alguém. Então, o verbo tratar é VTI, verbo transitivo indireto. Consequentemente, a palavra ser será PIS, pronome determinador do sujeito. De problemas graves, por completar o sentido do verbo tratar, que é transitivo indireto, é objeto indireto. Maravilha. Aí pergunto a vocês, a construção tratam-se de problemas graves é correta ou incorreta? Tratam-se de problemas graves, a construção é correta ou incorreta?
Maravilha, e o Yuri sabe tudo. Lulu também, show de bola, meu povo. Agora, para fechar com chave de ouro, tratam-se de problemas graves, é correto ou incorreto? Incorreto, porque se é verbo transitivo indireto seguido de PIS, pronome indeterminador do sujeito, o verbo deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Então, o certo é trata-se de problemas graves. Trata-se de problemas graves. Show de bola, meu povo! O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Espetacular esse povo aqui, Renato. Espetacular. Sabem tudo. Tudo. Show de bola. Muito bom, povo meu, muito bom. Vocês não imaginam a alegria. Tem que descer um pouquinho a imagem aqui. Está sendo tudo. Tem que descer um pouquinho. Ih. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não tem que escrever tudo de novo? Ver se eu consigo. Show de bola, gente. Aí. Agora foi, hein? Foi. Melhorou agora. E foi para conta. Deixa eu escrever. Agora ficou certo. Beleza, gente. Que isso, hein? Isso aí, Manuela Madalena. Perfeito. Foco na PEMERG. Isso aí, hein? O pessoal da PEMERG já fez uma promessa para mim. Se você não sabe, na aula da tarde que houve específica para a PEMERG, eles prometeram, ao receberem o primeiro contra-cheque, me levarem Renato ao Outback para que comemoremos juntos o êxito de vocês, obviamente vocês pagando. Então, se você está aí vibrando com PEMERG, está nesse foco também de pagar o nosso almoço no Outback. Ok? Ah, assistiu, né? Então sabe, né? Sabe da situação. Seguindo, povo meu. Aqui eu coloco, né? Só para reforçar a palavra ser, equivalendo a si mesmo, a si próprio, será pronome reflexivo. Eu coloco aquele exemplo, o garoto cortou-se com a faca, o garoto cortou a si mesmo com a faca. A palavra ser, quando for equivalente a um ao outro, será classificada como pronome recíproco. Os amigos abraçaram-se no reencontro, os amigos abraçaram um ao outro no reencontro, pronome recíproco. Só para reforçar o que eu já havia falado. Só para indicar que tudo que eu falei está escrito aqui. Por isso que é importante você bater a meta de likes para obter o material completinho para você dar sequência aos seus estudos. Amém, queridos? Vamos que vamos agora, depois de prontinha a teoria, resolver questões. Amém ou misericórdia? Maravilha, João. Almoço por sua conta, por conta do grupo. Qual a meta de likes, Renato? O Yuri está perguntando aqui. Vamos lá. Quantos likes tem aí agora? Vamos mandar essa. Pergunta aí a Suelen. Pergunta a Suelen. Suelen, quantos likes nós temos até agora, por gentileza? Minha esposa está lá, ó, se recuperando da cirurgia, mas aqui assistindo. Que privilégio ter essa senhora ao meu lado, essa mulher ao meu lado. Amo-te. Viu só, povo meu? Amo-te. Não é te amo, não, hein? É amo-te. Temos 89, Renato. 89? É 89. 105 pessoas. Ó, se chegar a 110 likes, vamos liberar. Corre aí, hein, povo? 110 likes, o material vai estar todo completinho liberado para vocês, hein? Agradecido, ô Márcio. Agradecido. Valéria já deu o like dela. Dá like aí, povo meu. 110, hein? Sem só 89, para vocês ganharem o material todo. Vou começar a resolver as questões aqui, hein? Com vocês, a primeira questão. Deixa eu beber só uma aguinha aqui, povo meu.
Gratidão, Paulo. Gratidão, Mércia. Vamos lá. O meu ser denuncia minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro. Nós temos o método dos 50, que nos facilita com relação à resolução de qualquer tipo de questão. Temos a construção. O meu ser denuncia minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro. Ao se transpor o trecho acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será qual, meu povo? Digam vocês para mim. O seguinte, ó, para facilitar para você. O meu ser, sujeito da oração. Denuncia, verbo transitivo direto. O restante, minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro, objeto direto. O termo que na voz ativa é objeto direto passará para a voz passiva como sujeito paciente. Foco aqui, ó, denuncia, tempo presente. Então, para que haja manutenção da lógica linguística, eu tenho que dar continuidade com tempo presente. Se o meu ser denuncia minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro, minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro, como é que é, gente? É denunciada pelo meu ser. Então, a solução para o nosso problema está na opção E, eco. Olha o E aqui. O E, tempo presente. Amém ou misericórdia, povo meu? Falem comigo aí, por gentileza. Amém ou misericórdia? Já alcançaram aí, Suelen, o objetivo? Dos likes? Nem sei. Questão número 1. Amém ou misericórdia? Fora é pretérito mais que perfeito, Yuri. Fora é pretérito mais que perfeito. Tá bom, Yuri? Misericórdia, Luciana? Que isso, Flávia? Misericórdia? A 110, já alcançaram o objetivo. Parabéns. Maravilha. Na próxima vai ficar amém. Luciana e Flávia. Na próxima vai ficar amém. Vejam só. Número 2. Método dos 50. Ao se transpor o trecho para a voz passiva, só que voz passiva sintética. Se é voz passiva sintética, gente, olha o facilitador. Lembra lá, voz passiva sintética também é chamada de voz passiva pronominal. Olha aqui, gente. Com voz passiva sintética, só pode ter a palavra ser. Olha quantas eu já elimino. Elimino a opção A, elimino a opção B, elimino a opção D. Viu só, gente? Você tendo noção do conteúdo, tendo noção do que é voz passiva sintética, também conhecida como voz passiva pronominal, que deverá haver a palavra ser, o PA, o pronome é passivador, 3 opções já são eliminadas. Vamos ver, então. Vou colocar aqui em verde. As caixas de sapato adquiridas foram transportadas para o carro. Ótimo. Foram transportadas. Olha aqui o tempo verbal. Olha aqui o tempo verbal. Foram indica o quê? Ideia de pretérito. Sendo assim, qual a nossa solução, gente? Transportaram-se as caixas ou transportam-se as caixas? Deve ser seguida a linha temporal verbal. Como é que fica, gente? Transportaram-se se ou transportam-se é?
Maravilha! C. Elimino a opção E, porque é tempo presente, e fico com a opção C, porque transportaram-se é pretérito também. Amém ou misericórdia, meu povo? Falem comigo aí. Quem falou misericórdia da outra vez? Ficou amém agora? Quem falou misericórdia da outra vez? Ficou amém agora? Falem comigo aí, por gentileza. Cida. Amém agora, Cida? Cida, quem mais falou aqui, ó. O pessoal está falando que não consegue. Flávia, foi agora? Luciana, foi agora? Amém? Falem aí comigo. Preciso. Amém, maravilha, Luciana. Flávia, amém. Opa! A Suelen vai ajudar vocês aí, vai orientar vocês aí, quem está falando que a imagem não está legal. Está melhorando o entendimento. O Jô Rodrigues. Ó, a imagem está ruim para vocês? Deixa eu ver aqui, o pessoal está reclamando. A imagem está ótima. De repente, Paula, dá uma observada aí no teu recurso. A Aquila está amando, poxa, primeiro dia está amando, pô, fico feliz por isso. Yuri está ficando amém para o Jô e a imagem está boa para o Yuri. Maravilha, gente. Maravilha. Amém. Então vamos seguir, hein? Está quase terminando. Próxima questão. Nunca se esqueça do método dos 50. Observa-se emprego de voz passiva em qual opção? Ninguém me atende. Não. Os senhores, por acaso, foram escalados para jogar? Opa! Foram escalados. Não escalaram, foram escalados. Sofreu a ação. Então, voz passiva por aí. Mas vamos confirmar as outras. É meio-dia e já estão torcendo? Não. Se vieram trabalhar, por que não trabalham? Também não. O senhor acha bem 424 ou prefere 433? Também não. Então, de fato, voz passiva nós temos na B. Bravo. Os senhores, por acaso, foram escalados? Vejam aqui que esse sujeito sofre a ação do verbo. Foram escalados. Eles não escalaram, eles foram escalados. Então, presença aqui de voz passiva, em que o sujeito sofre a ação do verbo. B. Bravo, na questão número 3. Amém ou misericórdia, meu povo? Fala aí. Poxa, gente, assim, alguns estão falando que a imagem está ótima, outros estão falando que a imagem está ruim. Aí eu não sei. De repente, dá uma olhada no recurso de internet de vocês aí. Tá bom que uns estão falando que está ótima a imagem, outros não. Aí dá uma olhadinha na internet de vocês, tá bom? Amém. O povo está fluindo bem, hein? Isso, a Suelen está dando a dica para vocês aí, ó. Por exemplo, a Flávia falou agora que a imagem está ótima. André também, maravilha. Perfeito. Maravilha, povo meu. Foi-se mais uma questão. Amém. Tá fluindo bem, tá terminando, hein? Terminando, povo meu. Mais uma questão. A voz passiva analítica do verbo foi empregada na seguinte sentença. Viu o que eu fiz aqui? Sublinhei para ficar mais próximo da resolução bem-sucedida da questão. Esse é o nosso método dos 50, que você vai sublinhar. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela sem o pronome apassivador. Onde vocês observam aí, vou deixar vocês para resolver essa questão. Onde vocês observam voz passiva analítica? Com vocês.
Viu só? O Cleiton fez lá o recurso indicado pela Suelen e ficou show a visualização dele. Tá bom? Vamos que vamos, povo meu. É impossível ter vivido uma vida de relações amorosas sem ter uma experiência de gelo. Olha só, povo meu. O recurso é lembrar o seguinte: para a gente ter voz passiva, necessariamente verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, a letra A, a gente tem essa estrutura aqui em particípio, mas o verbo viver não é transitivo direto. O verbo viver não é verbo transitivo direto, por isso que não pode ser a opção A. Agora, vejam aqui, vou trocar até a cor, a opção B. Ruínas de 130 passagens secretas são achadas. O verbo achar, este é verbo transitivo direto. Então, percebeu aí? Tem essa dica que tem que ficar em evidência. Para que a gente consiga fazer esse procedimento de passar de ativa para passiva, necessariamente deveremos ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por isso que a resposta está na opção B. Bravo! Ruínas de 130 passagens secretas são achadas, ou seja, elas sofrem ação, elas são achadas, elas não acham nada, são achadas. Por isso que a resposta está aqui. B. Bravo! Essa questão foi uma pegadinha, mas viram aí a dica que eu dei? Não se esqueçam, para que seja possível a transposição de uma oração em voz ativa para a voz passiva, deve haver necessariamente verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Amém ou misericórdia, gente? Às vezes eu coloco uma questão mais, como o pessoal fala, caveira, mais capciosa, para que vocês entendam e não caiam na tentação, mas peçam ao Pai que os livre do mal. Amém ou misericórdia, povo meu? Falem aí comigo. Maravilha, minha senhora acertou. Inteligentíssima. Pedrão, misericórdia, Pedrão? Diga aí, Pedrão, fale por que a misericórdia. Fala para mim aí, porque vou para a última agora, hein, Pedrão? Essa é difícil, Pedrão. Essa é difícil mesmo, mas eu coloquei uma mais capciosa para vocês terem o pleno entendimento, tá bom? Pode vir uma mais complicadinha aí. Decoerente. Ficou misericórdia? Não é nada, Valéria. Para com isso. Você é inteligente, você é fera. Fala isso não. Isso não é coisa que se fale aqui, não. Essa é difícil sim, Pedrão. Essa é difícil sim. Mas vamos que vamos para a última, então. É a última. Para terminar por hoje, com chave de ouro. Cancelou-se o registro. Ao se transpor o trecho para a voz passiva analítica, cancelou-se o registro, é voz passiva sintética ou pronominal. Olha aqui o pronome passivador. Cancelou-se o registro, voz passiva sintética. Devo passar para a analítica. Cancelou-se o registro. Cancelou. Olha aqui o verbo. Pretérito. Então, o registro o quê, meu povo? O registro o quê, meu povo? O registro o quê? Foi cancelado. Ô, glória! Maravilha! Alfa! Amém ou misericórdia, meu povo? Ade amém, hein? Por favor, hein? Digam aí para mim. Amém ou misericórdia? Perfeito, Alexandre. Foi cancelado. Alfa. Maravilha, povo meu. Maravilha, povo meu. Amém. Essa foi amém demais. Perfeito. É isso aí, povo meu, então. Mais um dia ganho honestamente. Graças a Deus.
Maravilha, Pedrão. Feliz. Arnaldo, chama a galera para entrar no grupo. A gente vai mandar o... Verdade, Yuri. Chama a galera para entrar no grupo, a gente vai mandar o resumo. Ah, tá. Povo meu, por gentileza, entre no grupo, tá bom? Que a Suelen colocou o link aí à disposição de vocês, tá? Para que vocês obtenham o resumão completo desta aula aqui. Tá bom, povo meu? Ô, Valéria, não dá. Segunda-feira que vem eu volto, Valéria, e volte também. Tá bom? Segunda-feira que vem tem mais dobradinha MPP, tá bom? Semana que vem é o uso dos pronomes demonstrativos. Semana que vem, uso dos pronomes demonstrativos, gente. Qual a diferença do esta pro essa, pro aquela? Aula top também, hein? Não falte na semana que vem, são vocês continuamente os nossos convidados para estarem aqui conosco, tá bom? Gratidão por tudo, queridos, gratidão por tudo. Desejo a vocês e a seus familiares tudo de melhor. Um forte abraço e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Amém? Forte abraço, queridos. Tchau, tchau.